Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Cleide Jane e hoje o tema que nós iremos tratar aqui é sobre recursos energéticos. Está lá na unidade 4 do livro de vocês. Recursos energéticos. Recursos energéticos são quaisquer recursos naturais que possam ser aproveitados para obter energia. E aí, quando a gente fala de energia, a gente pode falar de diversos tipos de energia, na qual nós iremos trabalhar aqui nessa aula, que nós iremos falar nessa aula. Então, observe, com a Revolução Industrial e com a intensificação do processo de urbanização, a utilização das fontes energéticas, elas tiveram um aumento extraordinário. O consumo de energia aumentou de tal forma que tem gerado grandes problemas ambientais. Entre eles, a intensificação do efeito estufa, a contaminação dos recursos hídricos, entre outros, certo? Então, observe, quando a gente fala de energia, o que vem logo na nossa cabeça é essa energia que está presente nas nossas residências, a energia luminosa, a energia que faz com que os nossos equipamentos funcionem, mas nós iremos trabalhar aqui, vamos falar aqui de outros tipos de energia, como, por exemplo, a energia que está contida aqui no nosso alimento. A energia que está contida nos alimentos é indispensável para a realização das nossas atividades vitais. Sem o alimento, a gente não conseguiria, desenvolver as nossas atividades, como, por exemplo, de estudar, de ler, de fazer uma atividade física. Outro tipo de energia é a energia presente nos automóveis, meios de transporte, entre outros que nós iremos falar durante a nossa aula. Para que a gente possa entender esses tipos de energia, a gente tem que entender primeiro o conceito de energia. O que é energia? Meninos, energia é a capacidade de realizar um trabalho, ou seja, realizar uma ação. Percebam aqui nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó. Existe aqui um cidadão, empurrando o carro. Então, vejam, ele está realizando uma ação, a ação de empurrar. Para que ele pudesse realizar essa ação, ele precisa ter energia no seu corpo. E essa energia que ele necessariamente precisa aqui é a energia química, certo? A energia que está presente no corpo dele faz com que ele tenha forças para empurrar o veículo e esse veículo se movimentar, sair do lugar, gerando aí um outro tipo de energia que nós iremos discutir durante a nossa aula. Vamos falar aqui de algumas formas de energia e as transformações que são comuns em nosso dia a dia. Primeiro tipo de energia, energia química. Essa que eu já estava falando para vocês no outro exemplo. Ó, a energia química é a energia que está contida nos materiais e ela está relacionada às transformações químicas. Um exemplo aí de energia química é a energia que está presente nas pilhas e baterias. As pilhas que são muito utilizadas aí no controle remoto, certo? Em alguns equipamentos eletrônicos que nós temos aí no nosso dia a dia. As baterias que é utilizada aí para o funcionamento do nosso celular, nas baterias de carro, entre outros, certo? Eu tenho também outro exemplo que é a energia presente no alimento. Esse que eu já usei como exemplo no outro slide. Então, veja, aqui eu tenho um exemplo de uma família que está andando de bicicleta, realizando uma atividade física. Para que eles pudessem realizar essa atividade física, eles precisam aqui de uma energia presente no seu corpo, que foi obtida através de quê? Do alimento, para que eles pudessem realizar essa atividade e desenvolver aqui um outro tipo de energia do movimento aqui nas rodas da bicicleta. Uma outra forma de energia comum e talvez a mais conhecida, o que a gente que está mais presente aí na nossa cabecinha, é a energia elétrica, que está relacionada às propriedades elétricas da matéria. Nesse tipo de energia, nós temos um capítulo dedicado só a ela e nós iremos trabalhar ela de forma bem detalhada em uma outra aula.
Um outro tipo de energia aqui é a energia térmica. A energia térmica é aquela que é transferida de um corpo mais quente para outro mais frio. Então, quando a gente fala de energia térmica, a gente vai estar falando do grau de agitação das moléculas. Significa dizer que quanto mais agitadas as moléculas, maior será a energia térmica. Observe esse exemplo, ó, uma panela aqui fazendo fazendo pipoca, né? Então veja, o milho que vocês conhecem bem, né? Quando é colocado aqui dentro de uma panela de metal, vejam, a panela ela absorve aqui o calor da chama e essa panela transfere o calor para o milho. O que é que vai acontecer? Esse milho ele vai começar a ficar agitado dentro da panela, né? Então a gente tem que tampar, senão é pipoca para todo lado, ó. Então esse milho ele começa, as partículas começam a ficar agitadas. Por quê? Porque está havendo uma transferência de energia da panela para o milho. As partículas elas se agitam, então ela começa a receber energia térmica. Um outro exemplo é quando a gente está fazendo uma atividade física, jogar bola, né? Quando vocês começam a correr lá jogando o futebol, o que é que acontece? As partículas do nosso corpo elas começam a se agitar a ponto de elevar a nossa temperatura e aí a gente começa a transpirar. Uma outra forma de energia é a energia luminosa. A energia luminosa ela está relacionada à emissão de luz e ela pode ser tanto natural quanto artificial. Um exemplo de energia luminosa aqui é a energia solar, né, que é emitida através das partículas dos raios solares. E aqui também eu tenho outro tipo de energia mecânica, que pode ser energia cinética, que é aquela que está relacionada ao movimento do corpo, e eu tenho aqui também a energia potencial gravitacional, que é aquela que é armazenada em um corpo a uma determinada altura em relação ao solo ou a um referencial. Observe aqui nesse exemplo, ó, a gente tem um garoto, né, que está andando de skate. Então observe, quando ele está lá na parte mais alta da rampa, ele vai apresentar uma energia potencial, na qual essa energia potencial ela pode ser transformada em outro tipo de energia. Observe. Energia potencial, porque é a energia que está armazenada no corpo a uma determinada altura. Então, ele vai descer a rampa. Ó. Quando ele começa a descer a rampa, veja que ele começa a se movimentar. Então, eu tenho aqui um outro tipo de energia, energia cinética, aquela que está relacionada ao movimento do corpo. Opa, quando ele vai subindo até o outro lado da rampa, energia potencial. Então, observe, energia cinética, movimento. Energia potencial, a energia que está armazenada no corpo a uma determinada altura. E observem também que eu tenho uma energia que pode se transformar em outra energia. E quais são, professora, as fontes de energia? Meninos, a energia em suas variadas formas, elas podem ser obtidas a partir de diversas fontes. E essas fontes, elas estão relacionadas a vários recursos, certo? Dependendo de sua origem, elas podem ser classificadas como renováveis e não renováveis. Quando a gente fala de energia não renovável, a gente está falando daquele tipo de energia onde a taxa de consumo é superior ao processo natural de reposição no ambiente. E aí a gente tem como exemplo o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, a energia nuclear. Vamos falar aqui de algumas rapidamente, ó. O carvão mineral é um combustível fóssil que é encontrado em rochas sedimentares. E como é que ele é obtido, meninos? Para que essa matéria-prima aí pudesse ser obtida, para que ela possa ser obtida, ó, é necessário milhões de anos para que ela possa ser formada na natureza. Como é que ocorre a sua formação? Ó, cerca de 300 milhões de anos, as plantas com energia solar armazenada, né? Lembrem-se, elas apresentam a energia armazenada porque elas absorvem lá no processo de fotossíntese a energia luminosa.
caíam nos pântanos. A lama dos pântanos, por sua vez, impediam o apodrecimento e o desaparecimento dessas plantas mortas. Passando ainda mais um tempinho, bem pouquinho tempo, em cerca de 100 milhões de anos, pouquíssimo tempo, né? Ao longo do tempo, o acúmulo de lama comprimiam as plantas mortas. Depois de milhões de anos, essa lama tornou-se rocha e os restos de plantas sob forte pressão e temperatura virou o quê? Carvão mineral. Então, observe que para que esse produto, para que essa matéria ela pudesse ser formada na natureza, é necessário de bastante tempo, certo? Outro tipo aí é o petróleo e o gás natural, que são produtos de origem fóssil formados a partir das transformações químicas, tanto de origem, né, uma matéria orgânica que pode ser de origem tanto animal quanto vegetal, que ficam cobertos por sedimentos por milhões de anos. É o mesmo processo lá, a matéria orgânica, nesse caso, tanto animal quanto vegetal, ficam submetidas a alta pressão e temperatura por milhões de anos até formar o produto chamado petróleo. Já as fontes de energia renováveis são aquelas que são consideradas inesgotáveis, pois são constantemente renovadas na natureza. E aí a gente tem a biomassa, a gente tem a energia solar, a energia eólica, a energia proveniente das águas, energia geotérmica. E aí vamos falar de algumas rapidamente. A energia hidrelétrica. Essa energia aqui, ela gera eletricidade que é produzida através do movimento da água. Ela usa uma energia cinética da água para produzir eletricidade. E observe aqui, eu tenho a energia hídrica, que é a energia proveniente no movimento das águas, que quando chega às turbinas, transforma-se em energia cinética, energia de movimento, que consequentemente vai gerar energia elétrica. Um outro tipo de energia renovável é a energia solar. Elas é obtida a partir dos raios solares, né, que fazendo uso de alguns equipamentos, como por exemplo aqui as placas fotovoltaicas, elas vão gerar energia térmica e, consequentemente, também pode gerar aí energia elétrica. Já a energia eólica é aquela energia do vento que faz girar as turbinas, que por sua vez gera eletricidade. Então eu tenho a energia cinética do ar, que quando alcança aqui, faz com que elas girem, gerando aqui uma energia cinética, uma energia mecânica, que consequentemente pode gerar energia elétrica. Já a biomassa é aquela matéria que a gente chama até de lixo, certo? Através da fotossíntese, as plantas, como eu já expliquei para vocês, elas capturam a energia do sol, que transforma em energia química. Essa energia ela pode ser convertida em eletricidade, combustível ou calor. Então, ela é uma energia renovável, porque ela cumpre todo esse ciclo, esse processo aqui. Esse processo, certo? Então, meninos, por hoje é só. Para fixar o conteúdo, vocês irão realizar a atividade aí da página 124, 125. Qualquer dúvida, vocês anotam, certo? E aí, no plantão de dúvidas, a gente vai tirando as possíveis dúvidas que vocês tiverem, ok? Até mais e nós nos encontramos aí nas próximas aulas.